Com o surgimento da fotossíntese, grandes concentrações de oxigênio passaram a se acumular na atmosfera. Esse acúmulo foi um dos eventos cruciais para a evolução da vida na Terra, pois, em concentrações elevadas, o oxigênio é extremamente reativo e pode causar danos aos componentes celulares. Acredita-se que a evolução das células eucarióticas se deu por endossimbiose. Por esse motivo, as mitocôndrias, presentes nas células de protistas, fungos, animais e plantas, e os cloroplastos, presentes nas células de plantas e protistas, são descendentes de diferentes procariontes integrados à célula primitiva por processo de fagocitose. Na evolução da célula eucariótica por endossimbiose, qual evento deve ter ocorrido primeiro? A aquisição de mitocôndrias ou a aquisição de cloroplastos? Justifique sua resposta. Primeiro, o enunciado diz que com o surgimento da fotossíntese, grandes quantidades de oxigênio se acumularam na atmosfera terrestre. Segundo, o enunciado também diz que o oxigênio, em concentrações elevadas, é extremamente reativo, o que pode causar danos aos componentes celulares. Bom, segundo a hipótese heterótrofa, os primeiros seres vivos da Terra devem ter sido os seres heterótrofos anaeróbicos. Heterótrofos porque não são capazes de sintetizar seus compostos orgânicos, ou seja, o seu alimento. E anaeróbicos porque não utilizam oxigênio para obterem energia dos alimentos. Lembre-se que a Terra primitiva não tinha gás oxigênio, e o único modo dos organismos produzirem energia era através da fermentação, um tipo de respiração anaeróbica, ou seja, que não utiliza o oxigênio. Depois surgiram os seres autótrofos fotossintetizantes, ou seja, seres capazes de produzirem seu próprio alimento através da fotossíntese. Mas a fotossíntese tem como produto final a liberação do gás oxigênio. Esse gás não existia até então. Ele se acumulou e hoje encontramos grandes quantidades desse gás na atmosfera terrestre. O oxigênio é um gás altamente tóxico, pois geram radicais livres que destroem ou deformam as moléculas orgânicas mais importantes das células, como proteínas, ácidos nucleicos e lipídios. Todos aqueles seres vivos que não conseguiram lidar com o oxigênio devido à sua toxicidade morreram. Mas, se por um lado o oxigênio matou muitos seres vivos, por outro permitiu a perpetuação daqueles que passaram a utilizar o oxigênio como forma de produzir energia. Nascia então a respiração aeróbica. Um exemplo atual de um ser fotossintetizante procarionte é a cianobactéria. Note que esse ser não possui cloroplasto em seu interior. A fotossíntese é realizada no interior de lamelas fotossintetizantes. Uma célula procariótica é aquela que não possui organelas e nem carioteca, envolvendo o DNA. Uma célula eucariótica é aquela que possui tanto organelas quanto a carioteca envolvendo o DNA. O enunciado diz que acredita-se que a evolução das células eucarióticas se deu por endossimbiose. Essa teoria propõe que organelas, mais especificamente mitocôndrias e cloroplastos, teriam surgido como consequência de uma associação simbiótica estável entre organismos. As mitocôndrias teriam origem na fagocitose de procariontes heterótrofos aeróbicos e os cloroplastos de procariontes autótrofos. A questão quer saber qual evento deve ter ocorrido primeiro, a aquisição de mitocôndrias ou a aquisição de cloroplastos. Bom, essa é uma hipótese das relações filogenéticas entre os 5 reinos de seres vivos: Monera, Protista, Plantae, Fungi e Animalia. Com exceção do reino Monera, todos os outros são eucariontes.
Lembre-se que o reino protista possui organismos autótrofos, como as algas, e organismos heterótrofos, como os protozoários. Note que o enunciado dá as seguintes informações: mitocôndrias, presentes nas células de protistas, fungos, animais e plantas. Cloroplastos, presentes nas células de plantas e protistas. Ou seja, a aquisição de mitocôndrias deve ter ocorrido primeiro, porque todos esses grupos possuem mitocôndrias. Já com relação aos cloroplastos, somente o reino Plantae e alguns protistas possuem. Deve ter ocorrido posteriormente. Então, qual evento deve ter ocorrido primeiro? A aquisição de mitocôndrias, pois ela permitiu a utilização do oxigênio produzido inicialmente pelos procariontes autótrofos e posteriormente pelos cloroplastos, após sua endossimbiose. Os primeiros seres fotossintetizantes eram procariontes e eles não possuíam cloroplastos, mas não é por isso que eles deixariam de fazer fotossíntese. Os representantes atuais, que são as cianobactérias, não possuem cloroplastos, mas a fotossíntese é realizada nas lamelas fotossintetizantes. Além disso, as mitocôndrias estão presentes em todos os seres eucariontes, ou seja, protistas, plantas, fungos e animais, e os cloroplastos estão presentes em alguns protistas e em todas as plantas, indicando que a aquisição de mitocôndrias aconteceu anteriormente à separação dos grupos de eucariontes. Questão encerrada.